Graça e paz de nosso Senhor Jesus. Quero meditar nesses próximos dias no Evangelho de Marcos, o primeiro evangelho escrito por João Marcos, que depois inspirou Mateus, inspirou Lucas, inspirou o Evangelho de João. Sem o Evangelho de Marcos, as cartas paulinas não fazem sentido, porque sem saber quem Jesus é e o que ele fez, não faria sentido ouvir falar de conselhos e questões espirituais sem a referência principal, que é Jesus. Então, João Marcos, aos pés de Pedro, é tanto que alguns chamam esse evangelho de Marcos do evangelho de Pedro. Ouvindo Pedro, João Marcos escreve esse evangelho e se torna uma bênção de séculos e séculos, alcançando vidas e nos mostrando Jesus e o que ele fez. É um evangelho simples, com escrita rápida, mas que tem princípios maravilhosos para nós nos fortalecermos e crescermos em Deus. Então, eu quero falar sobre 5 princípios para vencer em Deus. E o primeiro princípio é o princípio do ouvir com fé. E essa palavra se encontra lá em Marcos capítulo 4, no verso 20, que diz assim: "E aqueles que foram semeados em boa terra são os que ouvem a palavra de Deus", a Bíblia. Não é a minha palavra como pastor ou de qualquer outro pastor, mas é a palavra que é a revelação. "E a recebem e dão fruto", ou seja, não basta só ouvir, tem que dar fruto. "A 30, a 60 e a 100 por um." A vitória começa com uma escuta ativa e obediente da palavra de Deus. Como eu falo sempre, a palavra é o que gera fé, e essa fé é o que muda a nossa maneira de agir, de sair do marasmo, da apatia, para uma fé ativa. Jesus constantemente dizia: "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça." A parábola do semeador mostra que o mesmo coração pode ser o solo ruim ou a boa terra, dependendo de como se recebe a palavra. Como você tem recebido a palavra de Deus diariamente? A palavra ela tem que ser lida diariamente. Leia a Bíblia. Há quanto tempo eu falo e compartilho com cada um essa frase: leia a Bíblia diariamente e medite e a pratique. Constantemente eu faço isso. Porque não adianta nada você ir à igreja se você, quando chega em casa, no decorrer da semana, você não lê, não ouve e não pratica a palavra de Deus. Não adianta de nada. É um clube. Muitos vão para a igreja só para cumprir o papel do dia. Olha, cumpri meu papel com Deus, agora eu vou fazer as outras coisas. É mais um afazer ir à igreja. Não faça isso. Tenha prioridade para buscar a Deus. Tenha intencionalidade para buscar Deus, para que a sua vida mude. Por isso que o primeiro princípio que nós estamos falando hoje aqui é o princípio de ouvir com fé. E ouvir com fé é uma atitude ativa, não passiva. É uma atitude de ação, é uma atitude de mudança, de arrependimento, de transformação, e não somente de ficar como espectador, um mero espectador, e nada acontece na vida. Por isso, Provérbios 2, 1 e 2 diz assim: "Filho meu, se você aceitar as minhas palavras e der ouvidos à sabedoria, você vai mudar." Romanos 10, 17, como a gente sempre fala, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Agostinho, ele falava uma coisa muito interessante: a Bíblia é a carta de Deus para nós. Lê-la é ouvir a sua voz, porque a Bíblia é profecia. A audição cristã é uma obediência adiada se não estamos dispostos a obedecer. Não ouvimos verdadeiramente se não quisermos praticar. Por isso que nós temos que tomar uma atitude hoje para com Deus, ouvir atentamente e praticá-la. Se há pessoas que eu tenho que perdoar, perdoe. Se há questões que são pontas soltas na minha vida e há anos eu estou arrastando essas coisas, resolva. Pare de carregar fardos de anos passados. Você entra no ano após ano com as mesmas desconfianças, com os mesmos temores, os mesmos medos, as mesmas ameaças, e você não vence isso. Para com isso. Levanta a tua cabeça, olha para Jesus, autor e consumador da fé, e tenha uma postura de ousadia, de coragem, e mude essa atitude frágil. Em nome de Jesus.
ouça a palavra e haja conforme essa palavra em fé, em nome do Senhor Jesus.